Caminhoneiro ajuda cantor famoso a trocar pneu. Mas a revelação o deixa em choque. Era uma noite enluarada, mas silenciosa como um túmulo. Marco dirigia sua velha caminhonete por uma estrada deserta, rodeada de árvores que pareciam sussurrar segredos. O farol do caminhão iluminava apenas o caminho à frente, quando, de repente, ele avistou um carro luxuoso parado na beira da estrada. O capô estava aberto e um exasperado Lucas, o cantor famoso, tentava inutilmente consertar sua máquina. Marco não poderia imaginar que seu destino fosse se entrelaçar ao de uma estrela. Ele estacionou ao lado e saiu do caminhão. O coração pulava, a adrenalina subia. Aquela parecia uma cena de filme. "Você precisa de ajuda?" perguntou Marco, sem acreditar que estava falando com um dos caras mais badalados do momento. Lucas olhou para ele aliviado e um pouco incrédulo. "Sim, um pneu furado." "Não sei o que fazer", respondeu com um sorriso cativante que o tornara famoso. Enquanto trocavam o pneu, a conversa fluiu. Marco contou sobre sua vida como caminhoneiro e pai solteiro. O olhar distante do cantor mudou. Ele se encontrou em meio à frustração e ao glamour que brilhava nas capas de revistas. "Às vezes, sinto que a fama vem com um preço alto", confessou Lucas, a voz tingida de melancolia. Marco inclinou a cabeça, intrigado. O que poderia estar por trás do sorriso daquela estrela? Lucas, daquele jeito ensolarado que enganara até os mais cautelosos, deixou escapar um segredo. Ele estava em apuros. Sua canção principal, uma obra-prima, tinha semelhanças inquietantes com uma música desconhecida. "Eu escrevi, mas não tenho certeza se é totalmente minha", ele quase murmurou. Um frio percorreu a espinha de Marco. E se isso fosse verdade? O que isso significava? Para sua carreira, o peso da revelação pairava entre eles. Enquanto Marco puxava a alavanca do macaco, cada movimento tornou-se mais carregado de significado. "Você não faz ideia do que são seus fãs. Eles acreditam em você, Lucas. É um baita fardo", disse Marco, a voz trêmula. Lucas olhou nos olhos do caminhoneiro como se visse alguma coisa que o outro não percebia. Marco estava dividido. Admirava a coragem de Lucas em ser sincero, mas ao mesmo tempo sentia compaixão por alguém que poderia estar à beira do abismo. Quando terminaram, Lucas respirou fundo e fez uma proposta. "E se você coescrever uma música comigo? Só você e eu. Você me ajuda a compor e com isso podemos ajustar o que eu já tenho. Mas você deve manter o segredo." Marco encarou Lucas, os fogos de artifício da escolha explodindo em sua mente. Ele poderia mudar a vida de sua filha, mas a que custo? Negar seus princípios? A tensão entre os dois era palpável. Ele olhou para a estrada à sua frente, o futuro incerto na curva. Que escolha ele faria? Uma sombra de dúvida pairou, deixando tudo em aberto e o coração acelerado. A fragilidade da fama, do sucesso e da ética os ligava. Mas agora, a decisão de Marco definiria o caminho que ambos seguiriam a partir daquele momento. "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like,
poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marco ficou em silêncio, olhando nos olhos de Lucas, enquanto a proposta ecoava em sua mente. A ideia de coescrever uma música com uma estrela tão famosa parecia surreal, mas ao mesmo tempo carregava um peso intolerável. A tensão entre eles era palpável. Seria uma oportunidade de ouro. Mas que tipo de preço ele teria que pagar? Isso pode mudar tudo! Marco pensou. Mas para quem? Ele respirou fundo, já decidindo não abrir mão de seus princípios. Mas nesse momento, uma sombra atravessou o caminho deles. Um alarme surdo que soou na sua mente. Um barulho estrondoso. Um carro se aproximando em alta velocidade. Marco virou-se, assustado. Antes que pudesse avisar Lucas, havia um carro em alta velocidade, avançando em sua direção, sem sinais de parar. O coração de Marco disparou. Ele gritou: "Cuidado!" Mas era tarde demais. O veículo descontrolado atravessou a estrada, atingindo em cheio o carro de Lucas. O impacto foi ensurdecedor. O vidro estilhaçou-se como se fosse um cristal e tudo virou caos. Marco viu Lucas ser lançado contra o capô do carro e paralisou, gelado. A cena se desenrolava em câmera lenta. Lucas! Ele correu, as pernas tremendo sob o choque. As luzes do carro de Lucas piscavam, misturadas ao brilho das estrelas. O motor ronronava e o cheiro de fumaça começava a invadir o ar. Marco se aproximou, o coração apertado, a garganta seca. Quando chegou ao cantor, encontrou-o imóvel, os olhos fechados. Seu rosto estava pálido e um rio de dor e medo começou a se arrastar pela espinha de Marco. Lucas, acorde! Ele sacudiu o amigo, mas nada aconteceu. Então, uma mão surgiu de trás. Um dos ocupantes do carro que havia provocado o acidente. Era uma mulher, de cabelos desgrenhados e com um olhar assustado. Eu não queria. Ela balbuciou, desesperada. Foi um erro. Fomos empurrados para cá. O pânico tomou conta de Marco. Ele olhou novamente para Lucas. A cena se transformando em um filme de terror. Chame uma ambulância. Sua voz saiu quase um grito. Mas a mulher parecia paralisada. Eu tenho que... Ela pegou o celular, mas nem Marco nem Lucas poderiam esperar. O tempo se arrastava e ele viu uma bolha de incerteza se formar ao redor de sua mente. Então, como se o mundo tivesse decidido virar de ponta cabeça, Marco escutou algo que faria seu coração parar. Marco, o que você está fazendo aqui? Era a voz de um homem vindo do lado da estrada. Um conhecido? Não. Era o empresário de Lucas, conhecido por ter uma fama questionável. Isso não pode estar acontecendo, ele enfatizou, olhando para o carro destruído. Não pode. O mundo não pode saber disso. Uma verdade gelada atravessou a mente de Marco. Ele nunca havia visto aquele homem antes, mas agora compreendia. Lucas escondia mais do que apenas o medo de sua própria música. E quem sabe, a verdade que ele ameaçava revelar tinha consequências ainda mais sombrias. O empresário se agachou, sua expressão mudando de surpresa para um cálculo alarmante. Precise consertar isso, rápido. Sussurrou, sem parecer se preocupar com a vida de Lucas.
Marco sentiu a adrenalina correr nas veias. Os dois olhares se cruzaram. Uma batalha silenciosa começando. Marco percebeu que estava em um jogo muito maior do que imaginara. Uma chance de compor uma música ou salvar uma vida. Agora, tudo desmoronava. O que fazer? A luz da fama estava se apagando. E o caminho à frente, uma estrada cheia de mentiras e segredos perigosos, se desvanecia na escuridão. Marco estava paralisado, o olhar fixo no empresário de Lucas, que parecia mais preocupado em esconder a verdade do que em ajudar. O homem se agachou, seus olhos rápidos e calculistas avaliando a situação. Precisamos consertar isso. Rápido, sussurrou, e Marco sentiu um frio na espinha. O pulsar do desastre se intensificou. A mulher que causara o acidente tremia, enquanto o carro de Lucas incendiava lentamente, a fumaça subindo como uma nuvem densa no céu noturno. Marco não sabia se corria para ajudar a mulher ou se tentava salvar Lucas. A vida do cantor estava em suas mãos, mas a verdade que se desenrolava diante dele parecia ainda mais destrutiva. Deixe eu fazer isso! Marco respondeu, tentando ignorar o homem. Precisamos chamar uma ambulância! Ele puxou o celular do bolso, mas a mulher ainda estava em choque. O empresário não movia um músculo. Marco olhou de volta para Lucas, sentindo o nó na garganta se apertar cada vez mais. Vamos! Precisamos agir! O tom de Marco era urgente, mas sua mente estava repleta de perguntas. Que tipo de jogo era esse? Por que a situação parecia estar tão ensaiada? O empresário se aproximou mais, os olhos fixos em Marco. Você não pode falar sobre isso com ninguém. Isso é maior do que você imagina. As palavras dele eram frias como aço, e Marco se deu conta de que estava em um jogo que não compreendia. Com um movimento brusco, o empresário puxou algo. Do bolso, um pequeno dispositivo, parecia um gravador. Você não está entendendo. Antes que mais alguém chegue, precisamos garantir que você não diga uma palavra. Senão você e sua filha estarão em perigo. Marco estremeceu diante da ameaça implícita. Ele não sabia se deveria acreditar ou não, mas o tom do homem reverberava em sua mente. A mulher do cabo acenava freneticamente, tentando se fazer ouvir, mas Marco apenas viu os olhos desesperados dela. Então, como um filme que se desenrola em câmara lenta, ele percebeu. A mulher tinha uma tatuagem no pulso, uma que ele reconheceria em qualquer lugar. Era o símbolo de uma antiga banda que fez sucesso antes de Lucas. Lembrou-se de sua filha falar sobre o cantor, misturando nostalgia com desdém. Mas como isso é possível? Pensou. Ela é uma amiga antiga de Lucas, não é? Marco disse. O olho fixo na mulher. A expressão de choque no rosto dela deixou claro que ele estava certo. A mulher olhou para o empresário, o pânico se transformando em fúria. Ele me enganou. Sabia. As pessoas vão querer saber a verdade. Marco continuou, cada vez mais apegado à ideia de que havia algo muito mais sombrio por trás de toda aquela situação. O empresário, entretanto, apertou os lábios, seus olhos agora se tornando frios. Só há uma verdade aqui. A imagem de Lucas precisa ser protegida. Mas e Lucas? Ele precisa de ajuda! Marco gritou, afastando-se do empresário, focando no cantor no chão. O corpo de Lucas estava imóvel, e o som da sirene se aproximando parecia distante, quase como um eco da sua própria angústia. Antes que Marco pudesse fazer qualquer movimento, a mulher deu um passo à frente. Ele não é quem você pensa que é! O grito dela cortou o ar e trouxe todos os olhares para ela. Marco registrou uma mudança nas sombras, um segredo twisting entre eles. A música que ele escreveu não é apenas uma cópia.
É dele só em partes. Ele roubou de mim. A revelação deixou um silêncio ensurdecedor. Marco piscou, o eco das palavras dela reverberando em sua mente. O relacionamento entre eles, a bênção da filha, a fama. Tudo agora parecia um grande emaranhado de mentiras e traições. O empresário lançou um olhar silencioso à mulher. Um entendimento sombrio entre eles. Marco percebeu que não era apenas a fama de Lucas que estava em risco. A vida de todos naquele lugar parecia pendurada por um fio, prestes a arrebentar. O que eu faço agora? Marco balbuciou, a pressão aumentando. O choque foi substituído por uma crescente. Que determinação! Ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas qual? De repente, o cenário que antes parecia claro se transformou em um labirinto. E a sirene se aproximava, como um aviso de que o showdown estava prestes a começar. Seria Marco um herói ou um vilão? Só o tempo diria. Marco ficou ali, paralisado, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Ele sentia que o mundo ao seu redor estava se despedaçando. Ele não é quem você pensa que é. O que significava isso? O coração dele pesava no peito e a urgência da situação começava a consumi-lo. O que poderia estar escondido atrás daquela fachada brilhante de fama? O empresário de Lucas parecia inquieto, sua expressão mudando rapidamente de agressão para um cálculo frio. Você não deveria ouvir isso, ele disse, sua voz baixa. Marco sentiu o cheiro da fumaça que começava a envolver o carro de Lucas e o pânico cresceu. Precisamos de uma ambulância! Agora! Gritou. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo som cortou o ar. Um estrondo distante, uma explosão. Marco virou-se para ver um carro se aproximando. De repente, um brilho na escuridão. O veículo perdido na estrada colidiu com o carro de Lucas, fazendo tudo voar pelos ares. O impacto o sacudiu, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. E havia algo mais ali. Um detalhe que Marco não percebeu à distância. A fumaça tomou conta do ar enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Perguntas fervilhavam em sua mente. Mas então chegou uma figura, um homem vestido de terno, com um olhar determinado. Ele se dirigiu rapidamente ao empresário de Lucas. E Marco percebeu que eles se conheciam. Você não pode deixar isso. Chegar a polícia, disse o homem com voz firme. Há muito em jogo. E de repente, tudo fez mais sentido. As conexões, os segredos. O sangue de Marco gelou. O homem no terno não era um estranho. Ele era um dos antigos cúmplices de Lucas. Alguém que também fazia parte do lado obscuro da indústria musical. Marco se lembrou de histórias que ouvira, rumores sobre como a fama de Lucas não era só talento, mas também manipulação e subterfúgios. O empresário olhou para Marco. Seu olhar carregado de desespero. Se você disser uma palavra, acabou. Não só para Lucas, mas para você e sua filha também. A ameaça estava clara. Marco sentiu a adrenalina subir e sua mente girar. Ele nunca se viu envolvido em algo tão perigoso antes. Enquanto a polícia começava a chegar, as luzes azuis refletiam nos rostos tensionados. A mulher, agora mais firme, começou a gritar. Vocês têm que ouvir. Ele não é o que parece. Vocês precisam saber disso. Mas ninguém prestava atenção. As autoridades estavam focadas na cena. E tudo o que passava pela mente de Marco era como ele poderia proteger sua filha de todo aquele horror.
Então, como uma lâmina cortando o silêncio, a mulher se virou para Marco e, com um olhar cheio de desespero e raiva, gritou: "A música que ele roubou é a minha. Vocês precisam entender a verdade." Marco sentiu um nó na garganta. Eram palavras que ecoavam como um tambor em sua mente. Ele nunca imaginou que toda essa confusão e a vida do cantor estivessem ligadas a algo muito mais pessoal, algo ainda mais devastador. Nesse momento de caos, outra revelação surgiu como uma tempestade. O terno e o empresário se aproximaram, sussurrando entre si, gesticulando nervosamente. O empresário olhou para Marco, a sombra de uma verdade mortal em seus olhos. Se você continuar a investigar, não só Lucas se tornará um problema. Sua filha será o próximo alvo. E você sabe o que isso significa. Marco ficou tremendo, as palavras ressoando no fundo de sua mente. Ele percebeu que estava em uma armadilha. Qualquer movimento em falso não apenas afetaria Lucas, mas também sua filha. O peso da decisão caiu em seu colo como uma âncora. A voz da mulher se transformou em um grito desesperado. Você precisa agir antes que seja tarde demais. As sirenes soavam, o tempo apertava, e no meio do caos, uma ideia fatal começou a se formar na mente de Marco. Ele sabia que precisava escolher um lado, e a única certeza que ele tinha era que a verdade estava lutando para emergir. Mesmo que isso significasse arriscar tudo o que amava. Uma nova escolha se aproximava, uma escolha que mudaria tudo para sempre. O que Marco faria agora? Desvendar a verdade ou proteger sua própria vida e a vida de sua filha? O caminho à frente, repleto de incertezas, o aguardava. E a sombra da decisão a ser feita pesava mais que o próprio acidente. Marco estava lá, paralisado, absorvendo as palavras da mulher, enquanto o caos ao seu redor se desdobrava. O peso da situação estava lhe esmagando e a sirene da ambulância se aproximava. Mas na cabeça dele, o que mais ecoava eram as verdades não reveladas. Ele não sentia mais o chão sob os pés. Tudo parecia um pesadelo à beira da realidade. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas e Lucas? Marco se permitiu perguntar com a voz trêmula. Ele olhou para o cantor caído ali, sem vida. As luzes piscantes refletiam em seu rosto, e a noção de que a fama poderia ser um lindo encaixe de mentiras o assolava. Lucas, a estrela que ele admirava, agora era um homem no meio do arrependimento. A mulher fechou os olhos, como se acumulasse coragem. Ele não pode continuar com isso. Precisamos contar a verdade. Sua voz tremia. Marco sentiu a adrenalina subir. Algo estava prestes a mudar, e sua intuição gritava. O empresário olhava de forma intensa. A frieza em seus olhos se acentuava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando para Lucas e para eles. Os gritos da mulher e o som da ambulância dançavam no ar, enquanto Marco sentia uma pressão crescente no peito. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse formular uma nova estratégia, tudo mudou. Um tremor passou pelo chão e então o caos ganhou forma. Um estrondo, um flash ofuscante. Algo havia explodido. Um carro completamente em chamas. No meio da fumaça, a figura de um homem apareceu, fervendo como uma sombra. Seus olhos brilhando com uma raiva imensa. Marco reconheceu o homem como um antigo rival de Lucas, conhecido por manter segredos mais sombrios do que a própria noite. Isso é só o começo!
O homem gritou, indignado, como se tudo estivesse em suas mãos. Era um jogo agora, e ele estava jogando por tudo o que valia. Você não deveria ter se metido, Marco. O empresário de Lucas também gritou, seu rosto em tumulto. Agora, todos nós estamos em perigo. Olhe! Com um gesto rápido, ele se virou e apontou para o carro em chamas. Aquilo é só uma amostra do que pode acontecer. A mulher se encolheu, um olhar de horror em seu rosto. Mas Marco não podia deixar que o medo o dominasse. Ele lembrou-se da filha e como ela tinha confiança nele. Como poderia falhar agora? Olhos frios piscavam de volta, enquanto o lugar explodia em gritos e confusão. Um grito ecoou e, de repente, Lucas começou a se mover. Seus olhos se abriram, ofuscados pelo medo e pela dor. Algo na energia do ambiente trouxe um novo ânimo a Marco. Lucas! Ele correu até o cantor, mas a luta no ar era palpável. Não! Fique longe! Gritou o empresário. Se ele falar, não apenas Lucas, mas todos nós estamos acabados. Você sabe o que está em jogo. Marco hesitou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Lucas, que sempre foi o símbolo do sucesso, agora poderia ser o portador de ruínas. Ao olhar para o cantor, Marco viu mais do que um colega de profissão. Viu um homem quebrado, lutando contra demônios pessoais. Mas a verdade que ele escondia agora era mais poderosa do que qualquer glória. Em um instante, a mulher gritou novamente. Ele não é a única vítima. Ele não é um herói. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele fez coisas terríveis, Marco. E você não sabia. Tudo isso é uma farsa. A verdade pesava e flutuava entre eles. E Marco se sentiu como um boneco de pano em suas mãos. As luzes da ambulância refletiram na cena caótica e Marco percebeu que não era apenas Lucas que carregava segredos. Todo aquele mundo estava manchado de mentiras e a explosão ao fundo só intensificava o desespero. Qualquer movimento errado agora pode ser fatal. O empresário pareceu perder a calma. Marco, a um passo do abismo, viu que sua escolha iria estruturar o futuro. Então, com uma determinação renovada, ele olhou para todos ao redor. Você não pode esconder a verdade. Eu vou lutar por isso. Por mim, pela minha filha e por todos que merecem saber. Seu grito parou o tempo, como se o universo estivesse ouvindo. Mas, enquanto a fumaça se dissipava, algo chocante aconteceu. Lucas ergueu a mão e um sorriso torto surgiu em seu rosto. O que isso significava? Nesse momento fatídico, a realidade se distorceu. O que Marco pensava que era uma luta pela verdade estava prestes a se transformar em algo ainda mais explosivo. O que exatamente Lucas conhecia? O que Marco realmente estava disposto a arriscar? E, repentinamente, a atmosfera ao redor deles parecia mudar. O palco maior estava sendo montado e os segredos sangrentos dessa noite estavam prestes a vir à tona, deixando um rastro de perguntas e incertezas que ecoariam muito além daquela estrada. O que estava por vir poderia destruir tudo. O que conseguiria manter todos em pé quando a verdade finalmente emergisse? O futuro agora parecia mais obscuro e instável do que nunca. E o que realmente representava a fama que cercava Lucas? Uma batalha estava prestes a começar, e cada um deles estava prestes a se tornar uma vítima em seu próprio jogo. Marco estava lá, paralisado, absorvendo as palavras da mulher, enquanto o caos ao seu redor se desdobrava. O peso da situação estava lhe esmagando e a sirene da ambulância se aproximava. Mas na cabeça dele,
o que mais ecoava eram as verdades não reveladas. Ele não sentia mais o chão sob os pés. Tudo parecia um pesadelo. À beira da realidade, a tensão era palpável como um fio prestes a se romper. Mas, e Lucas? Marco se permitiu perguntar com uma voz trêmula. Ele olhou para o cantor, caído ali, sem vida. As luzes piscantes refletiam em seu rosto, e a noção de que a fama poderia ser um lindo encaixe de mentiras o assolava. Lucas, a estrela que ele admirava, agora era um homem no meio do arrependimento. A mulher fechou os olhos, como se acumulasse coragem. Ele não pode continuar com isso. Precisamos contar a verdade. Sua voz tremia. Marco sentiu a adrenalina subir. Algo estava prestes a mudar e sua intuição gritava. O empresário olhava de forma intensa. A frieza em seus olhos se acentuava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando para Lucas e para eles. Os gritos da mulher e o som da ambulância dançavam no ar, enquanto Marco sentia uma pressão crescente no peito. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse formular uma nova estratégia, tudo mudou. Um tremor passou pelo chão e então o caos ganhou forma. Um estrondo, um flash ofuscante. Algo havia explodido. Um carro completamente em chamas. No meio da fumaça, a figura de um homem apareceu, fervendo como uma sombra, seus olhos brilhando com uma raiva imensa. Marco reconheceu o homem como um antigo rival de Lucas, conhecido por manter segredos mais sombrios do que a própria noite. Isso é só o começo! O homem gritou indignado, como se tudo estivesse em suas mãos. Era um jogo agora, e ele estava jogando por tudo o que valia. Você não deveria ter se metido, Marco. O empresário de Lucas também gritou, seu rosto em tumulto. Agora, todos nós estamos em perigo. Olhe! Com um gesto rápido, ele se virou e apontou para o carro em chamas. Aquilo é só uma amostra do que pode acontecer. A mulher se encolheu, um olhar de horror em seu rosto. Mas Marco não podia deixar que o medo o dominasse. Ele lembrou-se da filha e como ela tinha confiança nele. Como poderia falhar agora? Olhos frios piscavam de volta enquanto o lugar explodia em gritos e confusão. Um grito ecoou e, de repente, Lucas começou a se mover. Seus olhos se abriram, ofuscados pelo medo e pela dor. Algo na energia do ambiente trouxe um novo ânimo a Marco. Lucas! Ele correu até o cantor, mas a luta no ar era palpável. Não! Fique longe! Gritou o empresário. Se ele falar, não apenas Lucas, mas todos nós estamos acabados. Você sabe o que está em jogo. Marco hesitou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Lucas, que sempre foi o símbolo do sucesso, agora poderia ser o portador de ruínas. Ao olhar para o cantor, Marco viu mais do que um colega de profissão. Viu um homem quebrado, lutando contra demônios pessoais. Mas a verdade que ele escondia agora era mais poderosa do que qualquer glória. Em um instante, a mulher gritou novamente. Ele não é a única vítima! Ele não é um herói! As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele fez coisas terríveis, Marco! E você não sabia! Tudo isso é uma farsa! A revelação deixou um silêncio ensurdecedor. Marco piscou, o eco das palavras dela reverberando em sua mente. O relacionamento entre eles, a bênção da filha, a fama, tudo agora parecia um grande emaranhado de mentiras e traições. O empresário lançou um olhar silencioso à mulher, um entendimento sombrio entre eles.
Marco percebeu que não era apenas a fama de Lucas que estava em risco. A vida de todos naquele lugar parecia pendurada por um fio, prestes a arrebentar. O que eu faço agora? Marco balbuciou, a pressão aumentando. O choque foi substituído por uma crescente determinação. Ele sabia que precisava fazer uma escolha. Mas qual? De repente, o cenário que antes parecia claro se transformou em um labirinto. E a sirene se aproximava, como um aviso de que o showdown estava prestes a começar. Seria Marco um herói ou um vilão? Só o tempo diria. Então, de uma fração de segundo a outra, tudo se precipitou. A mulher, em um momento de clara desesperação, puxou algo do bolso. Era uma prova, uma gravação em voz alta. "Escutem!" gritou, segurando o dispositivo. "Isso vai expor tudo!" "Não, não! Faça isso!" gritou o empresário, enquanto o homem interno se preparava para interceptar. Mas a mulher já pressionava play. A gravação começou a tocar e a voz de Lucas ecoou pela noite, carregando segredos que Marco jamais imaginou ouvir. As palavras que saíam da boca do cantor eram pesadas, e a revelação tomava forma. Ele admitia ter manipulado situações, ter prejudicado outros para alcançar o estrelato. E no breve espaço de tempo que esses segredos foram revelados, os sentimentos de Marco mudaram. O verdadeiro Lucas não era a estrela brilhante, mas um homem consumido por seus próprios erros. Mas como se o universo quisesse testar a determinação de Marco, uma nova explosão reverberou. O carro pegando fogo não era o único em risco. Algo muito maior estava prestes a acontecer. O empresário, agora em pânico, gritou: "Destruam essa gravação! Não deixem que o mundo saiba!" E, de repente, tudo ficou claro, mas de uma forma retorcida e horrível. A luta pela verdade agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. O que Marco escolheria fazer? A gravação que poderia libertá-lo? Ou proteger a imagem de quem foi Lucas, mesmo sabendo que ela era uma mentira? Assim, no clímax do caos, a decisão que Marco tinha que tomar era mais do que uma escolha. Era um ponto sem retorno. O futuro e as vidas de todos na cena agora dependiam da coragem de um simples caminhoneiro. E o peso dessa realidade pesada pairava no ar enquanto a sirene se aproximava cada vez mais. Marco percebeu que o desenrolar da cena não poderia ser mais caótico. As sirenes se tornavam mais próximas e ele sentiu os olhos de Lucas marejarem de pânico. A mulher, com a gravação na mão, parecia um farol de esperança em meio ao desespero. Mas, enquanto a gravar começava a tocar, um estrondo cortou o ar, como se o céu estivesse desmoronando. Era outro carro, um SUV preto, que avançava em sua direção, não parando nem hesitando. Ele estava acelerando, descontrolado e perigoso. O tempo parecia congelar. As luzes de emergência da ambulância piscavam, refletindo na superfície do veículo que se aproximava a toda velocidade. Marco gritou: "Cuidado!" A mulher, ainda focada na gravação, não percebeu a ameaça se aproximando. Então tudo aconteceu em um segundo. Um impacto brutal, e o SUV bateu na lateral do carro de Lucas, fazendo o metal se dobrar como papel. A explosão de vidro foi ensurdecedora, e a cena diante de Marco se tornou uma cascata de destroços e fumaça. O que foi isso? Marco ficou paralisado, enquanto
carro em chamas foi empurrado pela força do impacto. Ele sentiu a adrenalina correr pelas veias e sua mente girar com a incerteza. A mulher imediatamente se atirou para fora do caminho, mas Marco permaneceu ali, seu olhar presa ao SUV, que agora estava parado, mas não pela razão que ele esperava. Um homem saiu rapidamente do veículo, balançando a cabeça como se estivesse recuperando a noção. Ele parecia familiar. A expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Lucas, o que você fez? O homem gritou, se dirigindo diretamente ao cantor. Marco reconheceu a figura. Era um antigo amigo de Lucas, alguém envolvido em seu passado mais obscuro. Antes que pudesse pensar 10 vezes, ele virou-se para a mulher, gritou: "Salve a gravação!" Mas, enquanto ela se apressava, uma nova revelação pareceu surgir como uma onda devastadora. O homem do SUV mostrou seu celular, e o que Marco viu congelou seu sangue. Na tela, uma gravação de áudio, um fragmento de um telefonema entre Lucas e aquele mesmo amigo. As palavras falavam sobre uma traição fria, um plano para derrubar concorrentes e forjar alianças que Marco nunca imaginou. Você não pode expor isso. Se você fizer, tudo o que construí na minha vida se desfaz. O tom de Lucas cambiou e o medo em sua expressão era palpável. Mas a mulher, agora repleta de determinação, não hesitou. É isso que você merece. A verdade deve vir à tona. As emoções ferviam no ar. O entrelaçar de segredos, mentiras e traições começou a se desenrolar diante de seus olhos. Marco sentiu o chão ceder sob seus pés. O que inicialmente parecia uma tragédia se transformava em um drama de revelações. A amizade, a realização, tudo estava se despedaçando. Você não entende tudo o que eles estão fazendo. Marco olhou rapidamente para a mulher, seus olhos cheios de hesitação. A gravar, a verdade. Não havia como voltar atrás. A tensão entre eles crescia. O homem continuava a gritar com Lucas, e a mulher, furiosa, exigia justiça por aquilo que Lucas havia feito. E a verdade começou a ferver na superfície. Antes que Marco pudesse decidir seu próximo passo, o empresário de Lucas, com um olhar de desespero, interveio. Calem-se antes que seja tarde. Se essa gravação vazar, todos os envolvidos estarão em perigo, e não apenas Lucas. O ambiente tornou-se uma massa de murmúrios e gritos. Marco ficou assolado. Uma sombra de dúvida pairava. O que ele deveria escolher? A gravação? A verdade a ser revelada? Ou proteger Lucas de si mesmo? Mesmo que o preço fosse a vida de sua filha! Enquanto o caos ao seu redor aumentava, uma nova voz entrou na conversa. Uma que Marco não esperava. Era sua filha. Com lágrimas nos olhos, ela apareceu, interrompendo tudo. "Pai, o que está acontecendo?" A pergunta dela atingiu cada um como um trovão. E Marco percebeu que ele não estava apenas lutando pela verdade unitária. Agora, ele estava lutando por tudo o que amava. A escolha agora recaía sobre ele. E enquanto as peças do quebra-cabeça se moviam, Marco se deu conta de que o jogo tinha mudado, e o impacto da decisão dele repercutiria muito além daquele momento. A pergunta pairava no ar. Estaria ele disposto a arriscar tudo, perder tudo, por algo que poderia se tornar a maior verdade ou a maior mentira da vida dele? E com isso,
A história se tornava uma tempestade, prestes a explodir sob a pressão de segredos. Mentiras e escolhas te marcariam o destino de todos. O que viria a seguir, ninguém conseguia prever. Marco estava ali, paralisado, absorvendo as palavras da mulher, enquanto o caos ao seu redor se desdobrava. O peso da situação estava lhe esmagando, e a sirene da ambulância se aproximava, mas na cabeça dele, o que mais ecoava eram as verdades não reveladas. Ele não sentia mais o chão sob os pés. Tudo parecia um pesadelo à beira da realidade. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas e Lucas? Marco se permitiu perguntar, com a voz trêmula. Ele olhou para o cantor, caído ali, sem vida. As luzes piscantes refletiam em seu rosto, e a noção de que a fama poderia ser um lindo encaixe de mentiras o assolava. Lucas, a estrela que ele admirava, agora era um homem no meio do arrependimento. A mulher fechou os olhos como se acumulasse coragem. Ele não pode continuar com isso. Precisamos contar a verdade. Sua voz tremia. Marco sentiu a adrenalina subir. Algo estava prestes a mudar. E sua intuição gritava. O empresário olhava de forma intensa. A frieza em seus olhos se acentuava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, para Lucas e para eles. Os gritos da mulher e o som da ambulância dançavam no ar, enquanto Marco sentia uma pressão crescente no peito. Ele tinha que agir. Mas antes que pudesse formular uma nova estratégia, tudo mudou. Um tremor passou pelo chão, e então o caos ganhou forma. Um estrondo, um flash ofuscante. Algo havia explodido. Com uma raiva imensa, Marco reconheceu o homem como um antigo rival de Lucas, conhecido por manter segredos mais sombrios do que a própria noite. Isso é só o começo. O homem gritou indignado, como se tudo estivesse em suas mãos. É um jogo agora, e ele estava jogando por tudo que valia. Você não deveria ter se metido, Marco! O empresário de Lucas também gritou, seu rosto em tumulto. Agora todos nós estamos em perigo. Olhe, com um gesto rápido. Ele se virou e apontou para o carro em chamas. Aquilo é só uma amostra do que pode acontecer. A mulher se encolheu, um olhar de horror em seu rosto. Mas Marco não podia deixar que o medo o dominasse. Ele lembrou-se da filha e como ela tinha confiança nele. Como poderia falhar agora? Olhos frios piscavam de volta enquanto o lugar explodia em gritos e confusão. Um grito ecoou e, de repente, Lucas começou a se mover. Seus olhos se abriram, ofuscados pelo medo e pela dor. Algo na energia do ambiente trouxe um novo ânimo a Marco. Lucas! Correu até o cantor, mas a luta no ar era palpável. Não! Fique longe! Gritou o empresário. Se ele falar, não apenas Lucas, mas todos nós estamos acabados. Você sabe o que está em jogo. Marco hesitou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Lucas, que sempre foi o símbolo do sucesso, agora poderia ser o portador de ruínas. Ao olhar para o cantor, Marco viu mais do que um colega de profissão. Viu um homem quebrado, lutando contra demônios pessoais. Mas a verdade que ele escondia agora era mais poderosa do que qualquer glória. Em um instante, a mulher gritou novamente. Ele não é a única vítima! Ele não é um herói! As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele fez coisas terríveis, Marco, e você não sabia. Tudo isso é uma farsa. A revelação deixou um silêncio ensurdecedor. Marco piscou, o eco das palavras dela reverberando em sua mente.
O relacionamento entre eles, a bênção da filha, a fama, tudo agora parecia um grande emaranhado de mentiras e traições. O empresário lançou um olhar silencioso à mulher, um entendimento sombrio entre eles. Marco percebeu que não era apenas a fama de Lucas que estava em risco. A vida de todos naquele lugar parecia pendurada por um fio, prestes a arrebentar. O que eu faço agora? Marco balbuciou, a pressão aumentando. O choque foi substituído por uma crescente determinação. Ele sabia que precisava fazer uma escolha. Mas qual? De repente, o cenário, antes parecia claro, se transformou em um labirinto e a sirene se aproximava, como um aviso de que o showdown estava prestes a começar. Seria Marco um herói ou um vilão? Só o tempo diria. Então, inesperadamente, a mulher olhou para ele e disparou. Você não sabe mais do que você imagina. Lucas não é o único que guardou segredos. Eu também! Nesse momento, todas as atenções se voltaram para ela. O tempo parou. Marco não sabia o que fazer. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tensa. Ela respirou fundo e, com um misto de raiva e dor, disse: Eu sou irmã de Lucas. Uma onda de choque percorreu o ar, como um trovão distante. Marco se sentiu tonto. Irmã? Como? A mulher continuou. Ele arruinou minha vida também. Eu lutei para chegar aonde estou. Não por causa dele, mas apesar dele. Os olhos de Lucas se arregalaram, enquanto realidades despedaçadas começavam a se juntar. Então a bomba explodiu. Ele me deixou assumir toda a culpa de suas fraudes. Eu sou quem escreveu a música que ele roubou. Ele se tornou famoso às minhas custas. A revelação acertou Marco como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça que ele pensava que tinha se encaixado agora estavam flutuando no ar, como fumaça. Ele olhou para Lucas, procurando respostas em seu olhar, mas o rosto do cantor só expressava horror. Você sabia? Marco disse, a voz falhando. A tensão aumentava entre os três. De repente, o empresário se adiantou, quase como um reflexo das suas decisões passadas. Isso não pode acontecer. Temos que controlar a narrativa. Se a verdade vier à tona, acabará não só com Lucas, mas com todos nós. A ameaça pairava pesada sobre eles, e Marco entendia que agora estava em um jogo onde as apostas eram vidas. Ele olhou de um lado para outro, de Lucas para a mulher, e mesmo assim, mais segredos pareciam querer emergir como monstros na neblina. E se você não é quem diz ser? Lucas murmurou, tentando compreender. Mas a mulher, mais uma vez, estava decidida. E se eu for? Mas e você, Lucas? O que realmente fez? Só você pode decidir que tipo de homem quer ser agora. As sirenes se aproximavam cada vez mais, e Marco sabia que o tempo estava se esgotando. Com a verdade prestes a ser revelada, as escolhas agora carregavam um peso que parecia mortal, e por um momento todos se viraram para a estrada onde os holofotes piscavam. O futuro estava prestes a desabar. O quê? Viria a seguir? Mais revelações? Um enfrentamento? Enquanto o caos se desenrolava, o único certo era que tudo havia mudado. E agora, o jogo estava em suas mãos. Marco estava ali, paralisado, absorvendo as palavras da mulher enquanto o caos ao seu redor se desdobrava. O peso da situação estava lhe esmagando e a sirene da ambulância se aproximava. Mas na cabeça dele, o que mais ecoava eram as verdades não reveladas.
Ele não sentia mais o chão sob os pés. Tudo parecia um pesadelo à beira da realidade. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Mas, e Lucas? Marco se permitiu perguntar, com a voz trêmula. Ele olhou para o cantor, caído ali, sem vida. As luzes piscantes refletiam em seu rosto, e a noção de que a fama poderia ser um lindo encaixe de mentiras o assolava. Lucas, a estrela que ele admirava, agora era um homem no meio do arrependimento. A mulher fechou os olhos, como se acumulasse coragem. Ele não pode continuar com isso. Precisamos contar a verdade. Sua voz tremia. Marco sentiu a adrenalina subir. Algo estava prestes a mudar, e sua intuição gritava. O empresário olhava de forma intensa. A frieza em seus olhos se acentuava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando para Lucas e para eles. Os gritos da mulher e o som da ambulância dançavam no ar, enquanto Marco sentiu uma pressão crescente no peito. Ele tinha que agir, mas antes que pudesse formular uma nova estratégia, tudo mudou. Um tremor passou pelo chão e então o caos ganhou forma. Um estrondo, um flash ofuscante. Algo havia explodido, um carro completamente em chamas. No meio da fumaça, a figura de um homem apareceu, fervendo como uma sombra, seus olhos brilhando com uma raiva imensa. Marco reconheceu o homem como um antigo rival de Lucas, conhecido por manter segredos mais sombrios do que a própria noite. Isso é só o começo. O homem gritou, indignado, como se tudo estivesse em suas mãos. Era um jogo agora, e ele estava jogando por tudo o que valia. Você não deveria ter se metido, Marco. O empresário de Lucas também gritou, seu rosto em tumulto. Agora todos nós estamos em perigo. Olhe! Com um gesto rápido, ele se virou e apontou para o carro em chamas. Aquilo é só uma amostra do que pode acontecer. A mulher se encolheu, um olhar de horror em seu rosto. Mas Marco não podia deixar que o medo dominasse. Ele lembrou-se da filha e como ela tinha confiança nele. Como poderia falhar? Agora, olhos frios piscavam de volta enquanto o lugar explodia em gritos e confusão. Um grito ecoou e de repente Lucas começou a se mover. Seus olhos se abriram, ofuscados pelo medo e pela dor. Alguma energia do ambiente trouxe um novo ânimo a Marco. Lucas! Ele correu até o cantor, mas a luta no ar era palpável. Não! Fique longe! Gritou o empresário. Se ele falar, não apenas Lucas, mas todos nós estamos acabados. Você sabe o que está em jogo. Marco hesitou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Lucas, que sempre foi o símbolo do sucesso, agora poderia ser o portador de ruínas. Ao olhar para o cantor, Marco viu mais do que um colega de profissão. Viu um homem quebrado lutando contra demônios pessoais. Mas a verdade que ele escondia agora era mais poderosa do que qualquer glória. Em um instante, a mulher gritou novamente. Ele não é a única vítima. Ele não é um herói. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Ele fez coisas terríveis, Marco, e você não sabia. Tudo isso é uma farsa. A revelação deixou um silêncio ensurdecedor. Marco piscou, o eco das palavras dela reverberando em sua mente. O relacionamento entre eles, a bênção da filha, a fama. Tudo agora parecia um grande emaranhado de mentiras e traições. O empresário lançou um olhar silencioso à mulher. Um entendimento sombrio entre eles.
Marco percebeu que não era apenas a fama de Lucas que estava em risco. A vida de todos naquele lugar parecia pendurada por um fio, prestes a arrebentar. O que eu faço agora? Marco balbuciou, a pressão aumentando. O choque foi substituído por uma crescente determinação. Ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas qual? De repente, o cenário que antes parecia claro se transformou em um labirinto, e a sirene se aproximava, como um aviso de que o showdown estava prestes a começar. Seria Marco um herói ou um vilão? Só o tempo diria. Então, inesperadamente, a mulher olhou para ele e disparou. Você não sabe. Eu sou mais do que você imagina. Lucas não é o único que guardou segredos. Eu também. Nesse momento, todas as atenções se voltaram para ela. O tempo parou. Marco não sabia o que fazer. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tensa. Ela respirou fundo e, com um misto de raiva e dor, disse: Eu sou irmã de Lucas. Uma onda de choque percorreu o ar, como um trovão distante. Marco se sentiu tonto. Irmã? Como? A mulher continuou. Ele arruinou minha vida. Também eu lutei para chegar aonde estou, não por causa dele, mas apesar dele. Os olhos de Lucas se arregalaram enquanto realidades despedaçadas começavam a se juntar. Então, a bomba explodiu. Ele me deixou assumir toda a culpa de suas fraudes. Eu sou quem escreveu a música que ele roubou. Ele se tornou famoso às minhas custas. A revelação acertou Marco como um soco no estômago. As peças do quebra-cabeça que ele pensava que tinha se encaixado agora estavam flutuando no ar como fumaça. Ele olhou para Lucas, procurando respostas em seu olhar, mas o rosto do cantor só expressava horror. Você sabia? Marco disse, a voz falhando. A tensão aumentava entre os três. De repente, o empresário se adiantou, quase como um reflexo das suas decisões passadas. Isso não pode acontecer. Temos que controlar a narrativa. Se a verdade vier a Rona acabará não só com Lucas, mas com todos nós. A ameaça pairava pesada sobre eles. E Marco entendia que agora estava em um jogo onde as apostas eram vidas. Ele olhou de um lado para outro, de Lucas para a mulher, e mesmo assim, mais segredos pareciam querer emergir como monstros na neblina. E se você não é quem diz ser? Lucas murmurou, tentando compreender. Mas a mulher, mais uma vez, estava decidida. E se eu for? Mas e você, Lucas? O que realmente fez? Só você pode decidir que tipo de homem quer ser agora. As sirenes se aproximavam cada vez mais, e Marco sabia que o tempo estava se esgotando. Com a verdade prestes a ser revelada, as escolhas agora carregavam um peso que parecia mortal. E por um momento, todos se viraram para a estrada, onde os holofotes piscavam. O futuro estava prestes a desabar. Vocês não entendem. O empresário estava visivelmente apavorado. Tem algo que não pontei. Lucas e essa mulher, eles não são apenas irmãos. As palavras cortarão o ar como lâminas afiadas. O quê? Marco perguntou, incrédulo. O empresário se virou, sua expressão mudando drasticamente. Eles são gêmeos. Um experimento. Lucas foi criado para ser a estrela, enquanto ela... Uma onda de confusão e choque passou pelo grupo. Ninguém sabia o que pensar. Traição, manipulação, tudo parecia uma peça de teatro grotesca. O empresário se lançou em uma nova direção.
Os dois foram parte de um esquema, planejado por pessoas que eles nem imaginam. Hijos de uma instituição. Um projeto que visava moldá-los para diferentes papéis na indústria. Marco sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés novamente. Olhou para Lucas, que estava em estado de choque, e para. Caminhoneiro ajuda cantor famoso a trocar pneu, mas a revelação o deixa em choque. Era uma noite enluarada, mas silenciosa como um túmulo. Marco dirigia sua velha caminhonete por uma estrada deserta, rodeada de árvores que pareciam sussurrar segredos. O farol do caminhão iluminava apenas o caminho à frente, quando, de repente, ele avistou um carro luxuoso parado na beira da estrada. O capô estava aberto e um exasperado Lucas, o cantor famoso, tentava inutilmente consertar sua máquina. Marco não poderia imaginar que seu destino fosse se entrelaçar ao de uma estrela. Ele estacionou ao lado e saiu do caminhão. O coração pulava, a adrenalina subia. Aquela parecia uma cena de filme. "Você precisa de ajuda?" perguntou Marco, sem acreditar que estava falando com um dos caras mais badalados do momento. Lucas olhou para ele aliviado e um pouco incrédulo. "Sim, um pneu furado." Marco e os outros diriam agora? Como reagiriam a essa reviravolta devastadora? O futuro deles dependia disso. Mas a resposta ainda era uma incógnita, nas sombras daquela noite enigmática. Marco estava lá, paralisado, enquanto tudo ao seu redor pesava como uma tempestade prestes a se desfazer. As revelações giravam em sua mente como uma roda viva. Ele olhou para a mulher, para a irmã de Lucas, e seus olhos brilharam com uma mistura de dor e determinação. O caos que envolvia a cena era opressivo, mas havia uma verdade que precisava ser dita. "Precisamos agir agora!" ela gritou, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Lucas, ainda estonteado, lutava contra o choque enquanto tentava digerir a revelação sobre sua irmã. Na sala, "A verdade vai ser exposta!" gritou Marco, e uma nova faísca de esperança iluminou a escuridão. Ele se virou para Lucas. "Você precisa decidir que tipo de homem quer ser, Lucas. Você pode escolher ser alguém verdadeiro ou permitir que esse jogo continue." Antes que Lucas pudesse responder, o homem do SUV, que ainda observava a cena com um olhar cínico, se moveu. "Isso não vai acabar bem para nenhum de vocês!" ele rosnou, suas palavras impregnadas de ameaça. Marco sentiu um arrepio. A tensão estava tão densa que quase dava para cortar com uma faca. "Chega!" berrou a mulher. "Nós não vamos mais viver nas sombras. Você me usou, Lucas. Cansamos dessa farsa." Suas palavras ecoaram na noite como um grito liberador. Marco sentiu uma onda de coragem tomando conta dele. "Se vocês não contarem a verdade, eu irei." Marco olhou firme para cada um deles, incluindo o empresário. "A vida da minha filha e a sua, da sua irmã, estão em jogo. Não posso deixar que essa mentira destrua tudo." Lucas finalmente falou, sua voz trêmula, mas decidida. "Você tem razão, Marco. Chegou a hora de eu assumir a responsabilidade. Eu não posso mais viver assim. Todo esse tempo eu temi a verdade e o que ela poderia significar. Mas é hora de enfrentar isso." E ali, sob o brilho das luzes piscando e o som cada vez mais próximo da ambulância, algo começou a mudar. A mulher estendeu a mão e Lucas a pegou. "Juntos, nós temos que revelar tudo", ele disse, e Marco percebeu que a mudança estava a caminho. Um sussurro de solidariedade
tomou conta deles. O empresário, vendo a determinação nos olhos de todos, sabia que suas chances estavam se esgotando. Ele tomou um passo atrás, percebendo que havia perdido esta batalha. Vocês estão cometendo um erro, murmurou. Mas suas palavras se perderam na urgência da cena. A gravação ainda estava na mão da mulher. Vamos fazer isso, Lucas. Vamos nos tornar quem realmente somos, ela insistiu. Silêncio. O peso da palavra verdade pairava no ar. Com um último olhar de alívio direcionado a Marco, Lucas assentiu. Vamos expor tudo. Chega de mentiras. E ele apendeu a mão estendida da irmã, ambos prontos para encarar o que viesse. Então, com a ambulância finalmente chegando e os olhares da multidão se acumulando, Marco se sentiu mais forte do que nunca. Ele não havia apenas construído uma ponte entre eles, mas também entre as sombras do passado e a luz da verdade. À medida que a cena se desenrolava, a esperança começou a florescer entre eles. Marco olhou para a estrada onde a vida deles estava mudando para sempre. Ele sorriu, pois sabia que por mais difícil que fosse, os caminhos de todos estavam prestes a se entrelaçar de maneira diferente. Mas não acabou aqui! O que será que vai acontecer com eles? As revelações vão impactar a vida deles para sempre. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora! Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Juntos, vamos desvendar os mistérios que ainda estão por vir.